Fala pessoal, tudo bom com vocês? Deixa eu repreender a paradinha aqui. É, Hoje a gente está aqui para ver mais um vídeo do Hamlet investigando o quê? A saga do Demon Hope em Hora de Aventura. A primeira vez que eu vi essa saga, meu microfone tá longe de mim. A primeira vez que eu vi essa saga do Demon Hope no desenho, velho, eu fiquei bem confuso com a parada dele. Depois que eu vi que é uma parada mais sentimental. Mas eu acho que eu não tinha visto o final. Porque tem a parada no final dele, né? De que é a ligação lá pra anos depois e tal. É isso aí que eu não tinha entendido. Vamos dar uma olhada aqui? Uh, Fala rapaziada, Opa, hoje tudo bom? eu e meu amigo Ezel vamos analisar os Ezel. episódios do Lemon Hope, que é o menino prodígio do reino dos limões, só que apesar disso, ele valoriza a liberdade acima de todas as outras coisas. E aqui a gente vai investigar o que valorizar a liberdade acima de tudo pode trazer, porque quando você valoriza muito algo que não seja uma virtude comum, você acaba negligenciando outras coisas muito importantes. Esses episódios focados no Lemon Hope Oi, me Zé. fizeram questionar minha própria liberdade e o conceito dela. E eu acredito que vocês também. Tipo, será que eu sou realmente livre? Enfim, vamos aí quebrar nossa cabechola tentando entender esse desenho que é Vamos ver. muito complexo. A nossa Realmente. história começa no episódio velho demais da quinta temporada. A gente vê o Finn e a princesa Jujuba indo pra uma reunião diplomática no castelo do Lemon Grab. Mas chegando lá, eles se deparam com um povo miserável e todo torto, e principalmente o Lemon Grab, que se tornou um tirano malvado. E só dando um breve contexto dele, ele foi uma criação da Jujuba que basicamente deu muito errado e acabou se tornando um tirano sem virtude nenhuma. A história dele é muito interessante, e se vocês quiserem mais pra frente, posso fazer um vídeo analisando ela inteira, mostrando Manda como ver. a ilusão do amor próprio se torna egoísmo e acaba transformando pessoas em autoritárias. Mas como o foco desse vídeo não é Lemon Grab, a gente continua. Ele segue sendo um babaca e maltratando o seu próprio povo, até que Babaca a Jujuba se cansa de tudo palhaço. aquilo e decide explorar as masmorras Animal. daquele castelo, onde em um banheiro ela encontra um menino com cabelo de anjo tocando harpa e cantando sobre suas mazelas. Pobrezinho Lemon Hope. Alguém me ajuda, por favor. Ai, tadinho. Infelizmente, o Lemon Grab chega Davi está diferente. e acaba com a festa, quebrando a harpa do menino por achar aquela música horrorosa. Ele claramente não sabe o que é bom. O que acontece a seguir é que a Jujuba diz que vai levar o menino pra se matricular em uma escola de pessoas inteligentes, mas é claro que não seria tudo tão fácil assim, já que o Lemon Grab decide prender o garoto. Como nesse vídeo a gente vai falar bastante sobre liberdade, eu sou praticamente obrigado a falar pra vocês sobre o Under Sheriff Mora 11. Oh my O editor de vídeo God. te dá toda a liberdade do mundo pra usar toda a sua criatividade. Aqui você vai mais do que só editar. Você vai poder usar os modelos pré-definidos, que são mais do que 50. E isso aqui poupa muito tempo na hora de editar, principalmente pra você que tá Fora os aprendendo pagos. ainda. Sem contar os plugins que foram adicionados. Plugins esses que podem facilitar e deixar o seu vídeo bem mais estiloso do que você imaginou. Tem plugin de partícula, tem plugin de desfoque, tem muita coisa pra você aproveitar. E essas coisas são muito mão na roda, você não tem noção do quanto isso aqui agiliza o processo. É muito da hora a iniciativa dos caras de já deixar isso tudo prático pra você. E se você tem interesse naqueles efeitos que aqueles canais de comentário usam, onde aparece uma onda de som na tela, aqui no Filmora tem pra você. É o visualizador de áudio, onde a onda sonora muda de acordo com a sua fala ou com o ritmo da música que você quer colocar. O Filmora é realmente uma ferramenta muito criativa pra você Tem que aprender fazer a os usar seus o motion vídeos e ter tracking a sua nele. liberdade como editor. E ainda, se você atualizar pra versão 11.3, você vai poder usar um dos efeitos que quebra muito galho pra qualquer editor, que é o recurso que converte a fala em texto, criando legendas automáticas. E se eu conhecesse o Filmora 11.3 antes, com certeza todos os meus vídeos teriam legendas. Lembrando que pra você aprender melhor, os caras têm um canal totalmente focado em tutoriais pra te ensinar e totalmente em português. Enfim, se você tem interesse em ter o seu próprio canal no YouTube, ou se interessa em editar vídeo só de meme, ou só de fazer uns edits de K-pop, é só ir no primeiro link da descrição ou do primeiro comentário fixado, e lá você vai ter tudo o que você precisa. Agora vamos adiantar esse episódio, porque isso aqui é só o começo. O episódio continua e o Finn decide pregar uma peça no Lemon Só Grab. que o Filmora é perfeito pra quem não tem muito tempo de fazer de fazer uma edição muito complicada. Não é nem a parada de você saber, você aprender a editar e tal. É tipo, você ter tempo mesmo pra fazer uma edição mais complicada. Tipo, por exemplo, eu sei mexer no Vegas, eu sei mexer no Premiere, do After, um pouquinho no DaVinci Resolve e tal. E apesar de tudo isso, o programa que eu mais estou usando pra editar é o CapCut. Porque é tudo muito simples, tem um monte de coisa pré-pronta já, não preciso ficar preocupado com muita coisa de movimento, essas paradas assim, aí tá lá, sabe? Então, grande parte das vezes, grande parte dos meus vídeos são editados tudo no CapCut, sabe?
que dá errado, obviamente. E claro que a Apesar Jujuba de eu não sabia editar que faz não um se tempinho vence já. um tirano pregando peças, e tinha como plano ser presa desde o início, já que seriam presos na mesma cela que o Lemon Hope. Agora, como é que ela sabia que ela seria presa na mesma cela é um mistério, mas tudo bem. Talvez só Ela tinha vai à uma, não mochila sei. do Finn e pega uma flauta lá de dentro, esperando que o menino soubesse tocar. Mas como alguém que nunca teve contato com aquilo, ele também não sabia. Então ele começa a tocar uma música horrível, que por incrível que pareça, funciona pra hipnotizar o Lemon Grab. E assim, eles são libertos pelo Lemon Grab magro e comido, que é uma parte boazinha. Uma coisa interessante a se notar é a presunção gigantesca do Lemon Hope. Por ele ter aprendido a tocar harpa sozinho, ele acha que pode aprender a fazer tudo sozinho. E não aceita a ajuda da Jujuba quando ela propõe ensiná-la a tocar. Aqui ele já demonstra alguns traços de egoísmo que ele vai reproduzir mais pra frente. Ops, spoiler. A gente também tem uma das cenas mais estranhas do Hora de Aventura inteiro, que é quando o Lemon Grab come o outro Lemon Grab. Por ter libertado o pessoal, ele literalmente engole, mostrando um ato de canibalismo muito louco. Mano, esse desenho às vezes é muito bizarro. Depois disso, eles conseguem ir pra fora do castelo, mas eles continuam sendo perseguidos. E o Lemon Grab gordo usa os cidadãos pra capturarem o Lemon Hope. Mas o Lemon Grab magro consegue libertar a coleira que prende o Lemon Hope, que também recebeu a ajuda do povo que se revoltou pra fugir. Depois disso, os próprios cidadãos criaram uma expectativa em cima do Lemon Hope, como se ele fosse o herói da nação destinado a salvar aquele reino e libertar da tirania o Lemon Grab gordo. A princesa Jujuba também cria uma expectativa em cima dele, dizendo logo no finalzinho do episódio que ela vai estar ensinando ele o dia inteiro, por ele ser quem se destacou em um reino de idiotas. Com essa breve história, a gente já aprendeu que o Lemon Hope demonstra traços de egoísmo, que ele foi bem traumatizado por conviver com um louco e que a Jujuba quer muito que ele seja alguém educado e refinado. Mas será que todas essas expectativas vão ser cumpridas? Spoiler, não. Não Tem vão. mais uma coisinha que faz esses episódios serem muito interessantes. E O quê? olha, eu nunca vi um desenho pra ensinar tanto pra gente, viu? Parabéns, Hora de Aventura, você conseguiu, meu Deus. Uma coisa que eu percebi revendo esses episódios é a relação do Lemon Hope com o Lemon Grab. O Lemon Grab o tempo todo menospreza e até ridiculariza, tadinho, o valor artístico do Lemon Hope. E convenhamos, ele é quase o novo Mozart. O menino é um gênio. Ele toca muito bem e até acompanha umas musiquinhas legais, só que o Lemon Grab não valoriza. E isso me lembra uma coisa. Sabe quando você faz uma coisa que significa muito pra você? Por exemplo, um desenho, uma música, ou até mesmo um vídeo. Tu vai lá, se esforça, dá o seu melhor e até de certo modo fica bom. Você realmente bota carinho naquilo que você faz. Você realmente colocou o seu tempo naquilo. E quando você vai lá, cria coragem e vai pedir a opinião de algum parente ou até mesmo uma pessoa muito próxima de você que você confia, vem a decepção. Aquela pessoa te menospreza e pra ela nunca é bom o suficiente. Infelizmente ela olha mais os seus defeitos do que suas qualidades. Aquilo te machuca e quando você tenta fazer de novo, sempre vem aquele pensamento de que você nunca é bom o suficiente. Eu tive isso com música, incrivelmente. Tive isso com música porque há muito tempo atrás, quando eu tava começando a aprender criação de jogo, eu pensei, putz, vou ter que aprender criação de música também. É pra fazer trilha sonora de jogo. Eu pensei, tá, em vez de começar tentando fazer trilha sonora, eu vou tentar aprender a fazer música mesmo, sabe? Umas musiquinhas simples mesmo. Aí eu fui lá, tentei fazer uma música e tal, fui aprendendo um pouquinho com os plugins padrões do FL Studio. Fui tentando. Aí eu. Aí é. Como é que é? Aí eu terminei a musiquinha. Tava muito simples. Tava meio mais ou menos e tal, só que eu tinha gostado pra caramba daquela música e tal, porque foi a primeira que eu fiz. Eu achei que tava legal, ok. Mostrei pra algumas pessoas. E tipo, não foi mais resposta do tipo. Poxa, não tá boa, mas poxa, tá indo bem. Então, você pode melhorar isso aqui, você pode mudar isso aqui e tal, que aí eu acho que vai ficar melhor. Não, o pessoal só falava que tava ruim. Tava ruim. O que aconteceu com isso? Passou um tempo e eu desisti de fazer música, porque eu achei que eu nunca ia conseguir. E até hoje eu não toco em parada de música. É. Tanto que já faz anos que eu não toco violão. Que eu nunca penso que eu vou conseguir tocar bem o suficiente pra fazer esse negócio.
Você fica preso às vezes a um pensamento que nem é seu. É um sentimento que machuca muito. E, cara, esse sentimento é tão forte que você pode acabar se tornando o seu maior vilão. Depois desse episódio, a gente só volta a saber do fim do Lemon Hope no episódio 50 da 5ª temporada, Lemon Hope Parte 1. Esse aqui começa com um sonho onde ele tá com asas e voando livremente por um lugar escuro, e isso aqui pode até ser uma referência ao mito da antiguidade, que são as asas de Ícaros, que foi um menino que com suas asas de cera voou muito próximo ao sol e acabou caindo, né? Acabou se estapefando no chão. Logo em seguida, ele começa a ouvir batidas, e eu tenho uma suposição de que nessa parte ele sonha em ser mais livre, mas as batidas na porta significam os seus compromissos com outras pessoas, e elas também chegam a ser bem estressantes, podendo significar que aquilo tudo é um fardo pesado demais pra ele. Infelizmente, o nosso querido Lemon Hope tem aversão a compromissos. E por incrível que pareça, dentro da nossa própria mente, às vezes a gente pode se tornar tão, mas tão sedento por liberdade, que a gente pode se tornar nossas próprias marionetes e cortar as nossas próprias asas de liberdade, como por exemplo, eu não sei fazer aquilo, eu não sei desenhar, e eu nunca vou conseguir ser bom. Será que esses pensamentos são realmente da gente? Ou é de uma outra pessoa? E sem zoeira, eu acho que esse é um dos episódios mais pesados de Hora de Aventura, porque ele mostra um governo ditatorial e totalitário, e mais que isso, pessoas sendo literalmente torturadas. Inclusive, existe bastante simbolismo. Por exemplo, no governo do Lemon Grab gordo, aparece um trecho em que uma harpa é destruída, e é justamente isso o que os tiranos fazem com a arte. Eles destroem, porque ela é uma grande arma pela liberdade. Até porque se você não pode falar algo, você canta ou você expressa de alguma forma artística. Não venha. Eu tô falando, esses episódios são bem bizarros, alguém tava muito chapado quando escreveu isso aqui. Depois de toda essa propaganda do Castelo dos Limões, propaganda inversa, né? Porque ele não tá fazendo isso pra ter novos visitantes, ele tá fazendo isso justamente pra afastar as pessoas do reino dele. O Lemon Hope não presta atenção em nada daquilo, ele prefere ficar desenhando e focando no que ele quer. Nessa parte aqui, ele me lembra muita gente do Brasil atual, gente que não tem virtude pelo povo, que tem mágoa do próprio povo, e por isso eles preferem ser egoístas. O Lemon Hope tem o maior mal que se pode ter, que é quando se presume saber de algo, e assim ele é injusto com aqueles que o julgaram anteriormente. A raiz de toda injustiça é a falta de virtude, e ele nunca poderia ser um bom governante se não tivesse essa virtude. O problema é que ele não é nem um pouco empenhado para sequer aprender a ter isso, e ele não quer aprender justamente porque ele acha que ele já sabe, e por achar que ele consegue sozinho, ele não escuta ninguém, assim como ele fez no episódio anterior, quando a Jujuba foi ensinar ele a tocar flauta. Não sei não. Acho que eu não me importo com as outras pessoas. Assim eu cuido de mim e elas cuidam delas. Olha, pelo menos ele é sincero, né, mano? Nesse momento, ele se iguala ao Lemon Grab, ou seja, a única herança que ele recebeu foi justamente a pior que ele poderia, um egoísmo próprio de um tirano. Ou seja, ele seria a pior pessoa pra governar aquele reino. O bom é que ele não demonstra nenhum interesse nisso, portanto, aqueles que não têm o que é necessário pra governar um povo devem se afastar dos assuntos públicos e aceitarem estar à deriva das decisões de outras pessoas. A Jujuba até testa ele dando 2 bolinhos e vendo se ele dá um deles pro fim, só que ele não dá. O garoto é simplesmente a personificação do egoísmo. E pra isso eu uso a frase de Platão no livro Alcibiades, dita por Sócrates logo no início. Estás convencido de que não necessitas de ninguém pra nada, pois tendo tudo com larga margem de sobra, de nada virás a precisar, a começar pelo corpo e acabar pela alma. Ou seja, por achar que ele já possui tudo, ele não quer nada. Mas e se a gente invertesse a situação? E se a Jujuba desse os bolinhos pro fim? É certo que o Lemon Hope iria querer que o fim desse um bolinho também. Assim como se a liberdade tivesse sido dada pra qualquer outro cidadão, o Lemon Hope continuaria desejando ela. Então, tipo, não é que ele já tem tudo, é que ele deu sorte e é só isso. Mas enfim, chega de filosofia por enquanto. O episódio segue e a Jujuba leva até o castelo do Lemon Grab pra ensinar o que ele deve fazer, que é um ato de heroísmo e generosidade libertar aqueles que o libertaram. Mas ele diz que não deve nada a ninguém e que foi liberto por eles, e por isso podia escolher o que ele quisesse fazer a partir daí. E aí ele foge. Ele foge. E tudo bem, ele realmente não é obrigado a fazer nada por ninguém, mas aquele que não faz nada pelos outros é incapaz de fazer algo por si mesmo. Assim como quem não se compromete com os outros é incapaz de se comprometer com si mesmo. Em seguida, ele fica peladão só com sua harpa andando e cantando por aí, até que ele se depara com uma cidade pegando fogo, e até gosta daquilo. E logo depois, ele vê um barco pirata e diz: Caramba, de onde deve ser liberdade? Liberdade pra dar e vender.
mostrando que ele tem uma índole completamente distorcida, porque aquela cidade obviamente tava pegando fogo por conta do ataque dos piratas. E ele decide ir justamente com os caras que botaram fogo naquilo tudo. Liberdade pro Lemon Grab é sinônimo de crime. Pior que eu nem acho que ele tenha feito por mal, eu só acho que ele não sabe o que ele tá fazendo. E que tipo de liberdade é essa onde você não sabe nem pra onde você tá indo? Não há liberdade sem sabedoria, porque você vira um escravo da ignorância. Após isso, ele entra nesse mesmo barco e acaba naufragando em um deserto depois de ter batido em um monstro ou algo do tipo. Ele acorda rapidamente, mas logo em seguida volta a dormir, tendo um pesadelo onde aparece um Lemon Grab magro e a princesa Jujuba cobrando as obrigações dele. E ao que parece, passaram anos depois disso, que o menino acorda todo seco e aparentando estar mais velho, só o pó da rabiola. Muitos pesadelos de novo. Liberdade deve ser assim. Eita, coisa boa essa liberdade, hein? Ele acorda com muita sede e diz que já não tem suco, mas que ele tem liberdade pra procurar água. E agora ele parece estar entendendo um pouco melhor como funciona o mundo. E o engraçado disso tudo é que ele sai e olha uma nuvem no céu. E ele ainda tem a cara de pode falar pra ela em tom irônico isso aqui. Não dava pra chover um pouco, não é, nuvem? Ah, agora você quer cobrar os outros, né, bonito? Agora é tarde, amigo. Liberdade pra não chover. Agora você tá entendendo a equivalência da liberdade, né? A liberdade Isso aí, é uma rapaz. coisa boa, mas que não pode ser restrita e não deve ser supervalorizada nas relações humanas. A liberdade não pode, por exemplo, ficar acima das consequências da liberdade. E para diminuir as consequências de uma liberdade mal exercida, são necessárias leis que abrangem virtudes para um bem comum. A questão é que se você tiver liberdade para escolher tudo que você quer, do jeito que você quer, algo ruim vai acabar acontecendo. Simplesmente porque você não sabe tudo e não é especialista nas coisas. Vou usar aqui um exemplo que Platão deu no seu livro Alcibíades também. Imagine um barco, só que esse barco tá sem piloto e as pessoas dão liberdade irrestrita a um passageiro aleatório que não tem nenhum conhecimento sobre como se pilotar barcos e nenhuma experiência com barcos também. Ou seja, além dela ter liberdade total naquele barco, ela nunca esteve em um barco. Tendo isso em vista, não é certo que as pessoas comandadas por aquele que não sabe viriam a naufragar? Portanto, não é melhor ser guiado pelo piloto do que pelo passageiro aleatório? E se assim for, não é melhor ser governado por quem sabe governar e não por alguém sem sabedoria? Do mesmo modo que não deixaríamos crianças comandarem as suas próprias vidas, não deixaríamos que nossas razões infantis e sem experiência governassem a nossa própria vida. O episódio acaba de uma forma meio macabra, com o Lemon Hope mais seco do que ele já tava e com a cabeça pegando fogo. E agora a gente pode ir pra conclusão dessa história, ver se ele realmente vai aprender alguma coisa de uma vez por todas Lemon Hope, ou parte não. 2. A gente começa o episódio vendo aquela nuvem que tinha liberdade de chover. Daí ela se revela ser de um cara que parece um cidadão do Reino Doce que ficou observando o Lemon Hope o tempo inteiro. Esse Parece cara que eu tô aqui vendo é um as nuvens. masoquista psicopata. Ele viu alguém passando seca, sede e ficou lá, dane-se. Mas eu achei até interessante o que ele falou. Você está livre para ficar aqui comigo até se sentir mais forte. Ele parece ser uma forma mais evoluída do Lemon Hope, que valoriza a liberdade, mas mesmo assim valoriza o sentimento dos outros. E isso aqui, de alguma forma, fez com que o Lemon Hope aceitasse ficar com ele. Acho que usar a palavra livre ou dizer que a escolha é do Lemon Hope acalma ele, fazendo com que ele se sinta mais confortável, mostrando que por trás dessa liberdade restrita mora um menininho assombrado e traumatizado pelo seu passado. Só que o Flanel sabe muito bem como lidar e usar essas palavras certas pro Lemon Hope. Prova disso é que depois de derrotarem um peixe que voa, o garoto aceita ser parte da equipe. E em seguida, ele tem mais um sonho, que mostra ele sendo uma marionete. Mas dessa vez, ele é a marionete dele mesmo, dando a entender que a única pessoa que agora escraviza ele é ele mesmo. Aí, garoto, sou louco por amor. Faz tanto tempo. Opa. Mano, isso aqui, só quem entendeu, entendeu. Eu não vou falar mais nada. O Lemon Hope confessa que agora bom, ele então. se sente livre pra fazer o que ele quiser, mas o Flanel diz que ele ainda é um prisioneiro dentro de sua mente, e por isso ele decide ir salvar o povo limão. E é isso que ele faz. Com a ajuda dos cidadãos, ele consegue tocar a harpa e explodir o Lemon Grab gordo, mas ele deixa bem claro que ele não fez isso por empatia, ele fez isso pra se sentir melhor. E esse é o poder de um compromisso. Quando você assume um e você não cumpre, talvez aquilo te consuma por um tempo indeterminado. Ah, sim, vocês são legais e tal, mas eu só voltei pra conseguir parar de pensar em vocês o tempo todo. Essa história pode parecer bizarra e realmente é muito bizarra, só que, tipo, algumas coisas podem se encaixar perfeitamente com o cotidiano. É uma história muito aberta à interpretação, né? Mesmo se o Lemon Hope quisesse liberdade, ele não conseguiria encontrar. Como o Flanel disse, pra ele, você tá preso nos seus próprios pensamentos e não vai ser um lugar ou uma coisa que vai dar essa liberdade. Talvez algo mais profundo se livre das correntes do seu passado, por isso os sonhos acorrentados, por isso todos aqueles pesadelos. E olha,
E isso tudo não tá longe da nossa realidade não, pra ser sincero. Olha pra sua própria vida, será que você, assim como Limon Hope, também não tem correntes do passado? Será que quando você vai fazer uma outra coisa no seu dia a dia, você faz somente ela, você fica realmente somente no seu presente? Ou seus pensamentos estão tão distantes, mas tão distantes que você tá acorrentado nos seus próprios erros do seu passado? Por exemplo, Acho que se não. você na sua infância Não sei. sofreu bullying por jogar futebol, quando você tiver uma nova oportunidade e for jogar de novo, concorda comigo que você vai ficar preso pelas experiências do seu passado? E cara, Ah, tá, o negócio da realmente música, sim. uma corrente. Você não vai conseguir jogar por conta da sua autoestima, e se livrar dessas correntes é demorado e exige muito esforço da sua parte. Mas você consegue, eu acredito realmente em você. Só indo lá e lidando de frente com seus problemas do passado que finalmente você vai conseguir se libertar. Vai por mim, você consegue. E assim ele vai embora de uma vez por todas, deixando todo o seu povo a salvo e não se comprometendo mais com nenhum deles. E as cenas finais que se seguem parecem ser de um futuro onde Limon Hope tá muito mais velho e o episódio acaba com ele dormindo ou morrendo. O Limon Hope, depois de passar por todas as experiências e toda essa jornada em busca da liberdade, uma jornada muito doida, com altos e baixos, será que no fim dessa jornada, onde ele volta pro castelo onde tudo começou, ele se sentiu verdadeiramente livre? É sério, é uma pergunta muito interessante. Um exemplo muito bom é quando ele fica no deserto e aceita a ajuda do Flanel. Será que ele tinha outra escolha sem ser aquela? Esses episódios de Hora de Aventura lembram que se nós temos coisas no passado a se resolver, e principalmente se for a nossa responsabilidade, inconscientemente elas se tornam o nosso presente. Ao longo da jornada, ele teve diversos sonhos sobre o povo dele e sobre como ele se sente preso. E olha, sendo sincero, uma pessoa que vive um regime de ditadura como Limon Hope, dificilmente quando tiver a primeira oportunidade de se livrar, vai querer voltar. Enfim, a liberdade é um tema complexo e eu não conseguiria falar dela por inteiro em um vídeo só. Quem sabe um dia em um livro, mas isso aí é história pro futuro, né? Até porque atualmente eu não tenho nenhum conhecimento dela em sua totalidade. Agora, esse vídeo deu bastante trabalho pra todo mundo que tá envolvido nele e essa análise comeu pelo menos metade do meu cérebro. Então, se você gostou, compartilha, comenta, deixa o like e muito acho que eu deixei. obrigado por ter Deixei. visto até aqui. Ah, tá bom. Ih, Murilo Modesto. Não sou eu. Os caras vão comer meu dinheiro inteiro, velho. Eu já quero dar membro pro Hamlet, pro Pombo. Putz, eu já dou membro pro Carme, pro Victor. Eu tô ferrado. Mas enfim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá, poxa. Deixa o like. Tem alguém estourando o rojão, na moral. Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do... Amor de Deus, né, velho?